nós estamos vendo uma brutal intervenção estatal na economia interna americana e na economia global, realizada pelo Império, pela potência hegemônica por excelência, pondo fim ao liberalismo que criou, à globalização que criou, e pondo fim à ideia de livre mercado. E aí? Então vamos dividir em duas camadas essa questão. Existe uma camada retórica, existe uma camada material da realidade. Os Estados Unidos sempre teve um Estado desenvolvimentista. Perfeito. O que mudou é o grau de aparição, o grau de saliência desse Estado desenvolvimentista. Desde o século XIX, né, os Estados Unidos investiu pesadamente em universidades públicas, educação pública, todo o projeto de formação de um sistema de inovação que foi sendo feito a partir de iniciativas estaduais, regionais, e a partir dos anos 30, com Roosevelt, você inicia um processo mais acentuado de centralização no governo federal, que é quando existe um salto quântico ali na produção americana, e os Estados Unidos, naquele contexto do entre-guerras, e depois no pós-Segunda Guerra, ele assume então a liderança global. Com dinheiro público. Com dinheiro público, financiando inicialmente, né, a formação do seu aparato militar, e depois nos anos 50 e 60, com a concorrência soviética, eles então usam massivamente dinheiro público para colocar o homem na Lua e fazer a corrida armamentista no contexto da Guerra Fria. Quando vem os anos 80, existe um processo de submersão desse Estado desenvolvimentista. Ele começa a ser dilapidado nas margens, começa a ficar mais esburacado, né? As agências perdem aquela consistência que elas tinham, mas elas persistem principalmente no desenvolvimento de tecnologia militar. Então, estamos falando na era Reagan, por aí. Na era Reagan, você pega todo o desenvolvimento da internet, né, do celular, todo esse processo. Massivo investimento público. Pesadíssimo, mas em cima do complexo industrial militar, né? Então eu gosto sempre de dar a visualização para as pessoas. O 007, né, que aquele filme, ele é talvez uma excelente representação do que é o complexo industrial militar. O 007 é um agente do Serviço Secreto Britânico, tem as melhores tecnologias que eventualmente vão virar bens de consumo para a população. Né? Então, se você pega, da mesma maneira, todos os super-heróis da Marvel, você pode ver que frequentemente existe um cientista e ele está comprimido ali, pressionado por um contrato com o governo, sempre entra um general pressionando para que ele faça a inovação, e aí ele tenta fazer alguma mudança muito rápida que gera uma mutação. Acontece o Hulk. Isso, e aí ele vira... Mas sempre ali tem aquela figura do Estado norte-americano, do exército exigindo e tal. E não é à toa, né, que os quadrinhos refletem essa realidade. E a gente está falando aí, anos 70, 80... Quando vem os anos 2010, aí a gente tem uma certa desacoplagem, a China ganha essa proeminência, começa a questionar o poder dos Estados Unidos como unipolo, né? E nesse momento o que acontece é que a gente tem talvez a erosão muito acelerada dos princípios do neoliberalismo, que vigem ali dos anos 80 até os anos 2010, mais ou menos. Eu gosto de datar ali a invasão da Crimeia. Acho que aquele ponto é quando os Estados Unidos realmente notam que aquela Pax Americana, né, baseada no comércio, na ideia de você, a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, garantir bens de consumo baratinhos para toda a população, né, aquela sensação de bem-estar. Ali o Fukuyama definitivamente estava errado. Não, ali acabou o fim da história. Né? A história se reiniciou. Né? Começou o fim, recomeçou a história. Deu um reset na história. No fim da história. E aí você tem um processo que vai culminar com o Joseph Biden, mas que começa com o Trump, né, com a sua eleição em 2016. E ele já inicia ali um questionamento frontal do sistema neoliberal e traz algo que ninguém entende direito, mas que é essa tarifação, essa afronta à China muito diretamente. E o Biden, eu acho que ele acaba concluindo esse processo, dando a saliência ao Estado americano, que quem estudava já sabia que existia, só que ele traz para cima e fala assim, vamos reunir as agências e vamos fazer um financiamento trilionário da nova economia. Isso. E aí volta a ideia de planejamento, porque se você falar planificação, você não entra mais nos Estados Unidos. Pois é, mas é a mesma coisa. Você é a favor da planificação? Então, você não pode falar... Mas do terrorismo também sou contra. Porque a palavra planificação... Bomba, nunca. Remete à União Soviética. União Soviética. Então, mas é a mesma coisa.
o planejamento, né? O meu amigo Elias Jabur esteve aqui, ele adora falar do projetamento, né? Foi em essência nessa linha que o governo Biden está. Elias, não estou falando que o Biden fez projetamentos, né? Depois ele briga comigo. Mas você tem certamente um renascimento muito forte do Estado, direcionando, fazendo política industrial de maneira desabrida, algo que até então era impensável. Compraram uma empresa inteira de chip, acho que botaram na Geórgia, inteirinha, veio toda de Taiwan, acho, toda aqui. Eles fizeram tudo, trouxeram da Coreia, abriram várias, assim, e tudo, assim, 10 bilhões, 15 bilhões de dólares numa única fábrica. Ou seja, ele fez um movimento trilionário, é trilionário o movimento que o Biden faz, e constrói as bases dessa nova economia. O Trump vence dizendo que vai desmontar essa economia. Mas faz justamente o contrário. Porque ele tá muito apoiado nos grupos de interesse associados aos combustíveis fósseis. Né? Então, aos minérios. Então, existe uma disputa de poder ali, só que eu acho que vai ser difícil para ele desmontar a economia que o Biden colocou, porque já tem muito dinheiro investido, já tem um processo, é muito possível que ele redirecione isso. Agora, é indiscutível que o complexo industrial militar, agora tecnológico, informacional americano, é o grande, né, líder desse processo. O que a gente tem de novo agora? É um tecnolibertarianismo que pode colocar tudo a perder com base numa certa aversão a tudo que a gente conhece por instituição do século XIX e XX, que são as universidades. Então esse ataque que existe ali nos Estados Unidos, ele começa de uma maneira muito sutil, por meio de regramentos, removendo, né, financiamento de grandes universidades, fazem grandes pesquisas, universidades que desenvolveram vacinas, desenvolvem toda a parte de microfibra, de fibra ótica, semicondutores. Isso eventualmente vai bater na capacidade inovativa norte-americana. E é isso que os chineses estão celebrando. Tá? Então, fazendo muito friamente aqui a análise, os chineses estão olhando, por favor, eles sentaram, receberam tarifa de 65%, estão impondo 34%, falaram, por favor, acabe com as suas universidades. É isso que a gente quer. Porque o que a gente está montando aqui nos dá a tranquilidade de inovar, a gente tem um sistema de inovação, e esse parece ser o principal calcanhar de Aquiles do governo Trump. É atacar exatamente aquilo que, historicamente, desde o século XIX, foi a essência do desenvolvimento e da liderança tecnológica norte-americana, que é o complexo inovativo baseado no setor público e privado. Então, na medida em que você remove o setor público, você perde a capacidade de direcionamento, o que historicamente nos Estados Unidos era bom, porque moderava os ímpetos do mercado financeiro, muito financiarizado a partir dos anos 90, de querer só o lucro rápido e não investir, né, nas inovações mais importantes e tal. Enfim, é um novo tempo. E eu acho que a gente vai ver mudanças profundas na relação dos Estados Unidos aqui na região e, sobretudo, a gente já está acompanhando algumas semanas com a Europa. Me permite só para não perder a linha do raciocínio. O senhor foi por um caminho, sim, senhor, você enveredou por um caminho que não era exatamente o que eu imaginava que você traçaria. Só para o nosso espectador, Rei, peço desculpas de te interromper. Para com isso. Não, é porque... Mas aqui, quando o entrevistado não fala o que a gente quer, a gente volta. Não, é porque... Exato, a gente volta. Você não falou o que eu queria ouvir. Então eu vou perguntar de novo. Vou tentar. Não, mas veja só. É piada, tá, gente? O nosso espectador precisa compreender o seguinte. Eu acho que, se eu estiver errado, você me corrige. Claro. O que é tarifa? O que é tarifar 67%, 35%, 10%? É o seguinte... Um produto brasileiro ou um produto chinês vendido, um produto de uma empresa chinesa que se quer vender nos Estados Unidos, vai pagar, ou seja, vai custar para entrar nos Estados Unidos 67% a mais do que ele custava. Por que um país faz isso? Basicamente, para arrecadar desse produtor chinês que quer vender nos Estados Unidos, mas também para proteger o seu mercado. Ou seja, para proteger o concorrente americano desse chinês. Ou então para incentivar que indústrias americanas sejam criadas ou floresçam, justamente porque criou uma barreira de entrada para aquele produto chinês no seu mercado, que não por acaso é o maior mercado consumidor do planeta Terra. Então, o que é que o governo Trump está fazendo? Bom, arrecadando dinheiro nas relações comerciais com o mundo todo,
e de um lado e de outro lado criando um muro. Ele gosta de muro. Criando um muro É isso mesmo. que permite uma reserva de mercado para o industrial americano. Coisa que a gente fez e que, basicamente, com a redemocratização do Brasil, foi criticada. Coisa que a gente fez durante a ditadura militar. As tais reservas de mercado, que protegeram os industriais brasileiros e criaram o que o Collor chamaria mais tarde, com a redemocratização, de carroças. Isso. Então, quando eu digo planejamento ou planificação econômica, eu estou me referindo a essa boa e velha e antiga prática de proteção de mercados nacionais da concorrência. E era um pouquinho sobre isso que eu imaginava que você fosse falar e não falou sobre isso. É que a sua pergunta é meio simpática, Trump. Não, a minha pergunta não é simpática, ela é neutra. Ela é anódina. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: o Trump fez uma coisa. Eu estou de sacanagem. Numa economia que vem perdendo. Se você for a Detroit hoje. Mas qual que é o teu incômodo? Não. É que ele fez algo que você concorda. O meu incômodo é saber se o que ele fez é bom ou ruim. Eu quero saber do André Roncalli. Se a gente for a Detroit hoje, professor, nós vamos ver uma cidade fantasma, que foi o berço da indústria automotiva americana. Só tem gente usando opiáceo, morando na rua, sem eira nem beira. E assim em tantas outras cidades industriais americanas. Entendi o seu ponto. Ele fez uma coisa boa ou ele fez uma coisa ruim? Eu vou enquadrar da seguinte maneira. O processo de desindustrialização, que é o que você está levantando, que é o que o Trump está criticando, ele diz o seguinte, essencialmente, a gente tinha uma regra, um comércio baseado em regras, cada um fazia aquilo que produzia melhor, vendia pelo preço mais baixo, e a gente exportou os nossos empregos, exportou as nossas fábricas para onde a mão de obra era mais barata, foi o grande deslocamento dos anos 80. A Ásia se especializou inicialmente em produzir coisas baratinhas. Eu lembro que eu fui aos Estados Unidos nos anos 90, final dos anos 90, e você comprava um sapato por $5, que ele era feito em Taiwan, ou era feito no Vietnã, que roubou o nosso mercado. Vietnã, era muito barato. E eu vou usar algumas frases do Scott Bessent, né, que é o novo secretário do Tesouro americano, porque eu acho que elas ilustram exatamente isso que você levantou, Wolfrido. Então, a história qual que é? O sistema de mercado vai promover o bem-estar social, porque quem for mais produtivo vai produzir pelo preço mais baixo. Isso vai reduzir o custo de vida, vai aumentar o bem-estar e o comércio vai aprimorar e levantar a água para todos os barquinhos no oceano. Essa era a ideia. O problema é que eles confiaram demais que o mercado funcionaria da mesma maneira, seja no setor de bens finais, fosse no setor de bens de insumos, né, ou bens intermediários, e no setor de bens de capitais. Ou seja, esses setores eles não são idênticos. E o que acontece? A teoria econômica dos anos 80 e 90, que vira a nova teoria do crescimento, coloca que os bens intermediários são a chave do crescimento sustentado de longo prazo. Por quê? É onde você domina a tecnologia. Quem que incorporou isso, olhando de maneira planificada para 30, 40 anos? A China. A China hoje, ela representa mais de 45% da produção mundial de bens intermediários. Ou seja, ela domina todo o miolo da produção. Explica rapidinho o que é bem intermediário, só um parênteses. O bem intermediário é um insumo de produção. Então, se você vai produzir um celular, você precisa do microchip. Isso. Se você vai produzir um automóvel, você precisa, por exemplo, do sistema eletrônico, você precisa das autopeças. E produzir esses elementos envolve um aprendizado organizacional muito profundo. Por isso a Apple foi para lá, se danou e agora perdeu 250 bi de valor. Então vamos pegar o caso da Apple. A Apple, em vez de gastar energia corretamente, produzindo chip, produzindo a capinha, produzindo o conteúdo, ela fala assim, eu vou pegar o filé da produção, que é o quê? É o design. Isso. Porque é o pensar o produto, qual que vai ser a funcionalidade. E o curioso é que quase 50% do lucro está aqui. Está nessa parte. Vou me apropriar do valor agregado. Que é a parte fina, é a parte que você precisa de muito capital intelectual, você precisa de muita sofisticação, é o que domina o mercado. Ninguém quer comprar. Em última instância, eu quero o iPhone, nem que o outro me ofereça mais funcionalidades, porque ele tem esse valor. Ele tem uma marca, ele tem um elemento. Isso. Só que isso é pouco emprego. Ele tem esse fetiche da mercadoria. Não, o que o Steve Jobs faz, e ele era muito claro, é pensar no consumidor. Isso.
Ele falou, o que o consumidor quer? E eu tenho que descobrir o que ele quer antes que ele descubra. Mas a China fazia os bens intermediários. Então, e ela dominou a produção, ainda domina a produção de bens intermediários. Só que tem um problema. Toda vez que você quer mudar alguma coisa no seu produto, você precisa ensinar a fábrica a fazer. E a China aprendeu a mudar rapidamente. E essa é a seiva, né? O meu amigo Paulo Gala também já esteve aqui, da complexidade. É a capacidade que você tem de mudar de setor, mudar de linha de produção, porque o que você faz é tão nuclear, no sentido de núcleo da produção, que fica fácil você migrar de uma área a outra. Então vou usar o exemplo da Nokia. A Nokia produzia celulares. Quem tem celular Nokia hoje em dia? Ninguém. Por quê? Ela perdeu o mercado e ela subiu a escala de produção. Ela trabalha agora na dimensão de tecnologias da informação super sofisticadas. Isso. E ela só conseguiu fazer isso por quê? Porque ela já dominava a produção de bens intermediários. E a China dominou isso. O Trump olha para isso e falou assim, os bens não estão mais baratos. Né? Os preços estão subindo nos Estados Unidos, você tem uma inflação global depois da pandemia, e ele olha e fala assim, a crise de acessibilidade está muito profunda. O americano está reclamando. Eu, recentemente, fui morar lá e eu não imaginava pagar $12 num desodorante. Você pagava 2, 3. Olha, você paga 12, 13. Né? Aí eu sempre brinco, né? Justo na minha vez. Né? Justo na minha vez, eu chego lá e tá tudo caro. Né? E você vê que tem essa crise de acessibilidade. Os automóveis estão caros, os imóveis estão caros, tudo está claro. E aí foram questionar o Scott Bessent. Você vai colocar tarifas, você vai encarecer ainda mais o produto. E ele, de maneira muito calma, como bom Wall Streeter, né? Vira e fala assim, o sonho americano não é comprar produtos baratos. O sonho americano é você poder ter a sua casa, cuidar da sua família, ter um bom emprego. Isso é exatamente o modelo de desenvolvimento que, por exemplo, o próprio presidente Lula está tentando fazer. Gerar bons empregos. Curiosamente, era o que o Biden estava tentando fazer também, só que em outra direção de desenvolvimento tecnológico.